Bom, alô você do Te Informei, tudo bem? Bom, hoje a gente tem um papo especial. Pode botar a pipoca aí que ó, o papo vai ser legal. A gente vai conversar sobre a política de Vassouras, alguns temas que vão interessar você, tá? Antes de eu apresentar aqui o nosso entrevistado, eu quero agradecer os patrocinadores, eu quero agradecer a Ultraplan. A Ultraplan é um plano de benefício, é um clube de benefício. Eu vou falar alguns deles aqui, porque se eu falar tudo que eles pediram aqui, não sei se vocês vão ver aqui, é coisa pra caramba, eu vou falar os principais, tá? Empréstimo de material de convalescência, desconto no comércio, consultas médicas, dentista, assistência funeral 24 horas. Bom, esse clube de benefício ele custa R$ 120 para a família inteira, tá? Então você que quer entrar nesse clube de benefício, entre em contato com a Ultraplan, que vão te atender com uma satisfação imensa, tá ok? Dá preferência lá para a Ultraplan. Eu quero agradecer aqui também o meu amigo Renan, da Casa Brasil. Bom, você que está precisando, tá? Fazer aquela reforma na sua casa ou fazer aquela pintura. Bom, passa lá na Casa Brasil, porque lá tem duas coisas que eu acho sensacional, tá? É o melhor preço da cidade e você encontra tudo o que você precisa no mesmo local. A gente não tem tempo hoje para ficar passando em diversas lojas. Vai lá que você tem tudo na mesma loja e é o melhor preço da cidade. Fala com o meu amigo Renan. Um abraço, Renan. Bom, deixa eu apresentar aqui o meu entrevistado de hoje. Bom, primeiro, Felipe, uma satisfação imensa de bater esse papo de política com você, tá? Antes de eu começar aqui as perguntas, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você e a gente começa aqui a nossa bate-papo de política. Tudo bem, Vinícius. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço, tá? E meu nome é Felipe Costa Moreira, todo mundo me conhece em Vassouras, Felipe Moreira, mais pelo sobrenome. Neto do Aneci Duarte Moreira, que foi fundador da Sociedade Musical Nossa Senhora da Conceição. Neto da Dona Pedrina de Vassouras, onde eu fui criado em Barão de Vassouras. E tenho 3 filhas, mulheres, uma com 14, uma com 12 e uma com 11. Que beleza. Então, hein? imagine a dificuldade. Então, assim, é uma benção. Minhas filhas, amo de coração. Tenho um relacionamento hoje, união estável com a minha companheira Eliane Viana, que me ajuda muito. Fica meu abraço a ela, meu beijo, meu carinho. E assim, eu sempre venho lutado, desde novo realmente, desde os 20 anos que eu venho lutado tentando ajudar Vassouras da maneira que eu posso. Tinha cabelo branco quando você começou a ajudar? Não, foi exatamente. Hoje, com 39 anos, meu cabelo já está praticamente todo grisalho de tanta luta que a gente vem fazendo aí, tentando ajudar o próximo e ajudar a Vassouras nesse desenvolvimento aí. Isso que é importante, né? É a busca da melhoria, do desenvolvimento, né? Deixa eu começar a primeira pergunta aqui, Felipe, para você. O que te motiva a você concorrer à vaga de vereador na cidade de Vassouras? Hoje você é um pré-candidato, né, a vereador em Vassouras. O que mais te motiva você estar concorrendo? Sim, Vinícius. Foram 13 anos como consultor eleitoral na região. Então, trabalhei durante 13 anos com prestação de contas. São centenas de prestações de contas de candidatos a vereadores aqui na região, dezenas de prefeitos, deputado federal. E eu sempre fiquei na política, na parte administrativa e jurídica. Mas sempre lancei projetos sociais em busca da melhoria. E com o nascimento das minhas filhas sempre motivaram a tudo. A minha família, isso, minhas filhas, eu penso hoje que tudo que eu fizer, todo movimento que eu trazer em prol à cidade, é a favor delas. É um benefício para elas também. É um benefício para elas. É claro que vai atingir a todos, mas eu trabalho com as minhas filhas para abranger a toda a família, a todos os munícipes invasores. Eu sei que todos vão receber da mesma forma o benefício das minhas atitudes, dos meus projetos, que
que é em prol à cidade. Então, assim, você já tem uma experiência imensa na parte de dentro da política, né? Onde Sim. poucas pessoas têm acesso, né? Eu acho que isso é um ganho para você muito grande, né? Um ganho de entendimento de política por dentro, né? Sim, foi a convite do vereador e pré-candidato a prefeito Kiko Brando. Ele me convidou a vir a vereador nessa eleição e, depois de muito pensar, porque eu sempre gostei dos bastidores, ainda trabalho ainda nos bastidores, estou terminando minha faculdade aí, me formando agora dia 17 de julho, em Direito, Que legal. na FAMIP. Então, inclusive, meu tema de TCC é sobre candidatura fictícia, candidatura do cota de gênero mulher, Mulheres, né? onde eu já representei 2 vezes o Ministério Público para cassação e a redemocratização na nossa região, onde veio caçar o presidente da Câmara, Júlio Sereno, na época, e De Paulo de Fronteira? Paulo de Fronten. Foi agora, foi há pouco tempo, foi tem pouco uns 2 tempo, anos, né? foi. E eu venho tentando trazer a igualdade do pleito também, e isso é um motivo também que eu me interessei pela política. Porque hoje eu vejo em Vassouras, assim, a motivação, como eu falei, foi minhas filhas, a minha família, mas hoje, dentro da política, eu vejo que virou um Deus dará, porque você vê, por exemplo, eu vou te dar falar aqui sobre, tenho que falar como forma de exemplificar isso na região. A vice-prefeita Rose Farias, Rose Silva, né, que agora é conhecida como Rose Silva, ela é vice-prefeita, cargo de expectativa. Então, você não vê, desde o pré-lançamento da candidatura dela, você não vê mais o prefeito Severino fazendo parte dos atos institucionais. Delegou tudo para ela. Então, delegou para ela. Só que ela não tem a voz de comando, não tem a caneta na mão, não pode resolver nada. Ela só tem a parte institucional, a parte de fazer a propaganda da prefeitura. Isso sim, no grau que ela está fazendo, a quantidade de propaganda que ela faz, isso caracteriza o abuso de poder econômico, o uso da máquina. Isso, no momento correto, isso o Ministério Público com certeza vai avaliar no registro de candidatura dela e vai verificar. Entendeu? Isso é um ponto preocupante para todos, né? E eu vou conversar sobre alguns pontos polêmicos. A gente vai trabalhar muito também, fazer as pessoas entenderem como é que foi a privatização da SEDAI. Certo. E você participou assim, teve total informação, né? Acho que foi até um motivo lá que você teve um probleminha. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero aqui agradecer os demais patrocinadores. Eu quero agradecer aqui a Ótica Nova, do meu amigo João. Bom, você que precisa aí, renovar seu óculos, aquela haste já está caindo, quer voltar a ficar bonitão ou bonitona, vá lá na Ótica Nova Kodak, fala com meu amigo João, que você vai ter um atendimento sensacional e um preço especial, tá? Só para dar uma ideia para vocês. A armação a partir de R$ 96. Bom, só não fica bonitão e bonitona quem não quer, tá? E eu quero agradecer também a doutora Tatiana. Ela é advogada, especializada numa área de juros abusivos. Caso você, de repente, tenha adquirido um empréstimo ou financiado um automóvel, pode ter ali um juro abusivo. E se tiver, ela vai te orientar e vai entrar com uma petição. E você pode, às vezes, ter um dinheiro para receber e está precisando desse dinheiro, procura a doutora Tatiana Galego, que ela vai poder te orientar e verificar se você também tem direito a receber, tá bom? Bom, você que acompanha a gente aqui, de repente pela primeira vez, não é inscrito no nosso canal, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Esse canal aqui tem o objetivo, bem claro, falar de políticas municipais para que a gente possa entender um pouquinho mais e fazer as melhores escolhas possíveis. Porque eu tenho certeza que a política municipal
pode ser bem melhor do que está sendo apresentado para a gente hoje. E esse canal tem esse objetivo, te apresentar os candidatos e você faz a escolha daquele que você se identificou mais ou gostou mais, né? E ajudar você a formar a sua opinião. Felipe, deixa eu bater um papo com você aqui. Sim. Vamos entrar nessa questão da SEDAI? Certo. Mas antes, só para as pessoas poderem entender, você foi coordenador do PROCON de Vassouras, não foi isso? Isso, fui coordenador executivo do PROCON do município de Vassouras. E nesse período que você trabalhou lá, estava fazendo esse processo da privatização da SEDAI. Exato. Isso houve um atrito entre você e o atual prefeito? Como é que foi? Sim, Vinícius. O PROCON ele sempre atingiu... O município não tinha PROCON, ele tinha a lei, mas não tinha um PROCON funcional. Foi quando o Wanderson Farias me chamou para assumir o PROCON dentro da Prefeitura de Vassouras, que estava enquadrado na Secretaria de Turismo. Eu peguei o projeto de lei e já modificava, porque o PROCON estava na Secretaria de Governo, então já fiz aquela adequação. E eu montei a sala do PROCON, tá? E qual foi a minha primeira atitude? Foi procurar todos os órgãos, SEDAI, Lojas 100 e o comércio de Vassouras para tirar aquela impressão que o PROCON é um órgão que sai multando. Tem isso aí também, não, né? Não é. Pelo contrário, é para trazer segurança tanto para o consumidor quanto pelo próprio comerciante. Então, eu levava, fiz o CDC online. E, nessa época, fechei convênios com o Banco do Brasil e principalmente com o SEDAI. A SEDAI era um órgão que a gente tinha um convênio muito bom. E funcionava? Funcionava. Nenhum vassourense ficava sem água. A gente fazia ali, se tinha um parcelamento e a pessoa não teve condições de fazer, a gente estudava a situação da pessoa, fazia um reparcelamento e jamais deixava a pessoa sem água. Entendeu? Então... Isso é uma preocupação importante. E a gente sempre trazendo ali, a melhor qualidade. E assim, a SEDAI sempre foi muito parceira do PROCON em Vassouras, assim como ela é parceira de diversos PROCONs na região, entendeu? E nesse momento, quando houve a privatização, né, o governo lançou uma privatização dividida em 4 blocos. O governo do Estado, né? O governo do Estado. Durante isso, o governo do Estado lançou 4 blocos, só que o bloco 3, que abarcava a Zona Oeste, ninguém quis. Por quê? Não tinha. Terra de ninguém, né? É uma terra de ninguém. Delícia, né? Ninguém pagava água, ninguém pagava esgoto, entendeu? E nisso foram vendidos o bloco 1, o 2 e o 4, com preço bom, com investimento bom. Só que o bloco 3 não, foi considerado bloco podre no estado do Rio de Janeiro. E o governo, como tinha que se livrar jogar para frente, né? Jogar a dívida da Zona Oeste para alguém. A verdade é essa, jogar a dívida da Zona Oeste para alguém. Porque se eles não pagam, tem um débito ali, né? Alguém tem que pagar. Então, assim, a SEDAI saiu de todos os lugares, ficou na Zona Oeste, então seria prejuízo para o Estado. Então, o que aconteceu? O governo do Estado entrou em contato com cada município do interior que não tinha privatizado e pediu os prefeitos, em troca de uma quantia, que agora eu não vou me recordar a quantia que foi, para que se colocasse no bloco 3, para ficasse mais atrativo o leilão. Foi aí que a gente entrou? Foi aí que entrou o município de Vassouras e diversos outros municípios. Sapucaia, um dia antes, deu um pé atrás e não quis. E o prefeito de Vassouras não aceitou a sugestão do PROCON. Tivemos uma discussão muito acalorada em relação a isso, porque eu demonstrava para ele a quantidade de pessoas que o PROCON ajudava, que a SEDAI ajudava, e ele falava que a SEDAI não tinha tarifa social, e eu mostrava que tinha, mas mostrava ali que era um momento de interesse político, era a véspera de eleição para governador. Então, tinha todo um interesse. Então,
não adiantava o PROCON, por mais emitir o parecer, procurar ou quem for que tivesse conhecimento de causa. Você, pelo órgão do PROCON, emitiu um parecer contrário à privatização? Sim. Por quê? Porque a gente trabalhava direto com a SEDAI, em parceria, e conhecia o dia a dia do cidadão em relação à SEDAI. E era funcional. Funcional. Né? A gente não tem como falar que a SEDAI era 100% perfeita, mas é 99% melhor do que a atual. Que atual? Mais. Com toda certeza. Entendeu? Com toda certeza. E quando houve esse debate, eu mostrava para ele de todas as formas. Era forma clara, não tinha como ele não entender. Mas via que tinha uma jogada política em cima disso. Tanto que o engenheiro Paulo de Fronten continua a SEDAI. E ele alega para todo mundo que foi obrigado, senão ele tinha que arcar. Eu já ouvi isso, que se não fizesse a privatização, o município ia ter que assumir o serviço e não tinha como assumir, não é isso? Isso. Então não é isso? E na época não é verdade, tanto que ainda existe SEDAI aqui na região. Barra do Piraí mesmo. Então, que não assumiram, que peitaram, porque sabia que não valia o investimento. É um bloco que ele teria que assumir. Então, para que eu entenda, e quem está assistindo entenda também, então a minha conta de água, ela subiu porque foi privatizado junto com a banda podre. Isso. E a gente está pagando o que lá eles não recebem? O que a Zona Oeste não paga. Aí a gente está pagando? A gente está caindo na nossa conta, alguém tem que pagar. Entendeu? A gente caiu no banco simples assim. E isso tudo por falta de má gestão. Caramba, porque assim, eu fiquei meio revoltado quando houve essa privatização, no sentido de foi um aumento assim absurdo de uma hora para outra. Não teve nem aviso, foi um aumento assim e um aumento grande. Então assim, você que acompanha a política, né? Como a política interfere em tudo no nosso dia a dia. A gente está conversando aqui com o Felipe, que ele foi coordenador do PROCON na época que estava fazendo essa transição. E ele está explicando aqui coisas importantes para a gente. Na verdade, a sua conta de água ela está cara porque a gente foi incluído na banda podre, é isso? Alguém tem que pagar. O bloco podre, o bloco 3. Foi considerado o Estado do Rio de Janeiro como bloco podre do governo do Estado. Então, assim, para poder leiloar ele, teria que fazer ele ficar mais atrativo. E para isso foi ofertado para as prefeituras um valor infinito que não fazia nada, que não foi feito nada com esse valor. Entendeu? E o investimento, o contrato é de 35 anos. E aí eu te falo, Vinícius, os países, né, que privatizaram um serviço essencial, hoje estão lutando para reestatizar, né? A dificuldade para a reestatização do serviço essencial, porque a água é do povo, a água é nossa. Sem dúvida. Entendeu? E deixa eu te falar, então, você deu parecer contrário a essa privatização, explicou lá os seus entendimentos para que isso não ocorresse. Uhum. E aí o que aconteceu? Você deu parecer contrário e aí você continuou trabalhando no PROCON? Como é que foi isso? Não. Eu tive uma conversa com ele pelo WhatsApp, falei que eu não ficaria, mostrei para ele falou, me mostra onde tem tarifa social, mandei para ele foto. E o Severino não é uma pessoa, o prefeito Severino não é uma pessoa leiga, ele é formado em administração. Então, assim, qualquer coisa que ele... A maneira estava ali clara, sabia que estava fazendo, entendeu? Ele sabia. E era, como eu falei, véspera de eleição. Então, sabia que tinha uma jogada política em cima daquilo. Entendeu? Mas eu fiquei assim. E todo mundo via aqui na região, peitaram, aqueles que puderam, peitaram e não entraram. Então, respeitando a população. A população, exatamente. Por quê? Vassouras, nesse governo dos 8 anos do Severino, ele utilizou a pouca ferramenta que é a audiência pública. Ele não quis saber da audiência pública para fazer empréstimo, ele não quis fazer audiência pública para saber sobre a privatização. Ele não faz audiência pública, ele não deixa a participação popular. Ele toma a decisão dele e pronto. E outra, eu trabalhei lá na prefeitura, qualquer pessoa, mesmo que seja secretário, que dê uma opinião diversa e que ele não aceite, vale a opinião dele.
É ele que está com a caneta, a gente é voto vencido. Mas só que eu não aceitei e aí pedi você minha pediu pra exoneração. sair? Pedi minha exoneração. Porque não tinha mais condições de ficar. Não tinha. Eu tinha vergonha de trabalhar com aquilo ali. Fiquei com vergonha até porque... Olha só, vou te dar um exemplo. Vassouras é uma cidade que tem a Mata Atlântica. Nossa região tem uma Mata Atlântica ainda bastante coisa. É uma arborizada. Hoje, um galho de árvore, ele atinge... Isso aconteceu muito, Vinícius, no tempo que eu estava no PROCON. Um galho de árvore, ele estoura um cano por debaixo, na raiz. E o que acontece? Sua conta vem 15 mil, 20 mil. Você sabe o que a SEDAI fazia? Ela pegava, fazia os últimos 6 meses e fazia correção. Botava lá, mandava, identificava o erro, fazia correção. Sim, e botava o valor dos 6 meses. Teve uma vez que uma conta lá em casa chegou muito caro. Agora, a Rio Mais Saneamento, não. O que a Rio Mais Saneamento faz? Ela não aceita, ela só aceita a revisão uma vez. E mesmo assim, vamos botar, na SEDAI, quando tinha corte, você ia lá, pagava, renegociava e cortava e religava no outro dia. Hoje, quando o corte, a Rio Mais, o corte na cidade de Vassouras, você paga uma taxa de 130 e poucos reais pelo corte e uma taxa de religação de 130 e poucos reais. Então, se a pessoa não tinha condições de pagar a conta, ainda vai pagar 260 e poucos reais para poder religar a água, vem na conta seguinte. Entendeu, Vinícius? Então, assim, tornou para a população uma coisa... Eu tô entendendo agora, uma coisa que eu estava assim, bastante tempo querendo entender, e essa nossa conversa, para mim, está sendo esclarecedora. Porque é uma situação que traz um peso para a gente, um peso financeiro, e não traz benefício nenhum. Durante 35 anos do contrato, o valor de investimento da Rio Mais para ser dividido pelos municípios que abarcaram é muito pequeno. Então, o que eles estão fazendo agora? Eles estão agora pegando o município de Vassouras e passando o PV de esgoto para poder cobrar a taxa de esgoto. Isso que eu ia te perguntar, porque eu escuto falar que vai ser cobrado taxa de esgoto e é um valor alto. A maneira que eles estão fazendo, a gente está falando de uma empresa privada. Então, eles querem aferir lucro. Aferir lucro. Em cima da gente, né? Exatamente. Só que eles e ninguém pode impedir, né? Ninguém pode. É isso que eu estou te falando. O processo de reestatização para trazer de volta uma empresa pública, isso é muito complicado. Tem que ter uma quebra no contrato muito grande para conseguir fazer isso. E outra, você leiloar serviço essencial da população, assim, ainda mais água. Então, hoje eles verificam, hoje eles verificam um poço artesiano, tá bem que a água é da União, mas eles já estão lá, já estão fazendo a cobrança, eles já estão entrando, procurando onde tiver poço artesiano e já está tarifando. Caramba, tem isso também? Entendeu? Agora, a regra nova da Rio Mais Saneamento, você não pode mais desligar o seu PV, você não pode manter seu PV a sua água desligada. Então eles vão e tarifam. Não, eles vão e ligam. Fica tarifando. Você é obrigado a pagar a taxa de mínima. Mesmo não usando. Mesmo não usando. Você não pode mais levantar a sua rede. Então isso foi um benefício da atual gestão para o povo de Vassouras. Benefício? Benefício não, né? Isso daí é brincadeira, né? E você está concorrendo à vaga de um vereador. Você hoje é um pré-candidato a vereador. Sim. O prefeito não tem autonomia de fazer isso sozinho. Não. Ele não pode fazer isso sozinho. Certo. Bom, teve que ser aprovado pelos vereadores. Sim. A Câmara de Vereadores, então, aprovou essa maneira de tratar o povo de Vassouras. Sim. Exato. Eu vou falar uma coisa aqui, Vinícius. Sou muito, muito amigo do presidente da Câmara, Zé Maria Capucci. Gente boa, um abraço aqui para ele. Abraço para o meu amigo, ele sabe disso, que eu Gente boa demais. Amo ele de paixão, sempre apoiei ele como vereador. Só que existe os vereadores não podem engessar, né? Não podem engessar a prefeitura, deixar vetar tudo,
mas tem algumas coisas que é impossível de ser aprovado. Você falou isso aí, mas eu estou tentando me recordar aqui. Acho que não teve nada que a prefeitura tenha mandado e não tenha passado. Não tenha nada. Passado. Eu vou te falar uma que a população escuta. Você sabe qual foi o primeiro projeto que o Severino, como prefeito, mandou para a Câmara há 8 anos atrás? Ele queria botar cancela nas ruas sem saída, porque a casa dele ficava numa rua sem saída. Você já viu essa Câmara não votou, que virou comédia. O primeiro projeto dele como lei... Exato. Essa não passou? Claro que não. Os vereadores então foram firmes. O direito de ir e vir, como é que o motoboy ia fazer entrega, cara? Olha, é uma coisa que é sem noção, entendeu? E ele, com estudo, ele começou ali, assim, totalmente perdido, botando na época, botaram umas faixas pretas até nos comércios por aumentar, você lembra? A tarifa de letreiro. De letreiro. Um grande absurdo. Um absurdo. Depois ele teve que ir consertando. Recuou, exatamente. E assim, foram poucas coisas realmente que a Câmara deixou de aprovar. E eu sempre conversei isso com o Zé Maria. Eu falei, tem certas coisas, tá, que, por mais que eu seja amigo dele, eu não concordo. Não, e como cidadão, ele deixou isso claro, sempre deixou claro. Eu, como cidadão, eu tenho todo o direito de criticar realmente. Sim. Se eu tiver a minha posição, tenho. Né? É uma democracia, a gente está nisso. E eu, Vinícius, eu te falo uma coisa. Na maneira que está agindo, tá? Eu entro com requerimento na Câmara para tentar proibir uma votação, por mais que o procurador dê um parecer favorável, que não é para votar aquilo porque aquilo é inconstitucional, é votado a favor. Entendeu? E esse, Felipe, também é um dos motivos de você querer estar lá? Esse é um dos principais motivos. Eu sinceramente, tenho a visão de não engessar a prefeitura. Não engessar no teu sentido reprovar tudo que vem. Engessar seria reprovar tudo que vem. Isso é politicamente... né? Isso é uma política feia. Sim. Né? Por mais que seja... Quem tiver igual aprovar tudo, tá errado. Existe, exatamente. Você tem que fazer um estudo de impacto. Eu vejo matérias chegando lá que eu peço os vereadores para mandar quando eu não concordo. Vem uma folha de estudo de impacto, eu falei, isso não tem como você fazer. Como é que você vai fazer o seu estudo de impacto em cima de relação a isso? Não existe isso. Então, assim, eu vejo os vereadores lá, o Kiko, sempre eu mando mensagem para ele, Kiko, o Vitor Setaro, Lomeu, Dinei, são alguns vereadores, cara, que sempre olharam ali e verificaram algumas coisas e quando viram que estava realmente absurdo, não votaram. Entendeu? Essa questão da venda da SEDAI, né, a privatização. Sim. Você lembra quantos vereadores votaram contra ela? Eu sinceramente não vou lembrar agora, que eu sinceramente eu não lembro quantos vereadores foram a favor ou contra. Eu sei que o vereador Kiko na época foi contrário, a gente teve uma conversa em relação a isso. Mas eu não lembro realmente quantos vereadores. Porque eu acho isso importante. Depois eu vou buscar também, não estou me lembrando aqui. Porque, assim, eu acho importante a população saber que está havendo aí um pleito, né? Porque o que acontece em Vassouras tem uma mania, uma politicagem que é assim. Quando tem uma votação importante, geralmente é quando os vereadores de oposição estão para Brasília. Você já percebeu isso? Os vereadores estão para Brasília, o prefeito já joga um monte de matéria. É agora que passa. É assim, cara. Aí ninguém fala o contrário, né? Aí fica aquilo ali, entendeu? Aí a prova passa ali, não tem a votação contrária. E muitas das votações que não deveriam ser passadas e que seria discutido foram assim. Os vereadores estavam para Brasília atrás de recursos, entendeu? Bom, essa entrevista já me esclareceu aqui uma dúvida que eu tinha imensa da questão da água. E eu tive o entendimento que foi a pior coisa possível para o vassourense. Com certeza. Bom, vamos trocar aqui de assunto. Eu vivo também você, muito ativo também em Vassouras, no momento do empréstimo para executar algumas obras. E foi até um dos motivos que eu comecei a falar de política.
Porque eu vi que era uma coisa que não tinha muito por que acontecer. Deixa eu perguntar para você, como é que você enxergou isso? Você chegou a tomar alguma posição em relação ao empréstimo? Fala um pouquinho disso para a gente, Felipe. Sim, Vinícius. Eu sempre fui contrário ao empréstimo, porque o empréstimo da Finisa, o Partido Alferes fez, mas pegou 2 milhões para poder fazer uma obra. Por quê? Específica. Porque o empréstimo feito pela Finisa, qualquer empréstimo feito pelo órgão público é um adiantamento de receita. Como que você vai adiantar 40 milhões? Você consegue adiantar 2 milhões. 2 milhões a Prefeitura de Pati consegue amortizar e acabar com aquilo. Passa mais tranquilo. Passa mais tranquilo. Agora, 40 milhões, e na época eu já tinha o entendimento que o royalty estava sob liminar e que qualquer momento poderia cair. E caiu. E caiu. Tanto que eu bati Todo mundo sabia que tinha essa possibilidade. Tinha essa possibilidade. E numa dessas reuniões eu lembro que foi feita uma audiência comigo, com a controladora e com o pessoal da educação na Câmara dos Vereadores, e qual eu bati que aquilo poderia afetar ao salário de muita gente e a controladora da prefeitura falava, não, isso não vai acontecer, o barril do petróleo nunca vai atingir esse valor, que o royalty não vai cair. E hoje, quando ela faz uma audiência pública, ela fala que ela é controle externo. Ela tira já o dela. Da última audiência pública, eu ri vendo pela internet, eu ri e tive que rir. Infelizmente é um desastre, mas eu tive que rir. Ela fala que avisou o prefeito que até o final do mandato ele não pode gastar com nada. Entendeu? Então, assim, no momento, a gente culpa o prefeito Severino por aquilo ali, mas por ele não saber o que fazer, ele também escutou muita voz de pessoas erradas. E é esse meu medo na política. Hoje, o pré-candidato Kiko Brando, ele está rodeado de pessoas que têm pelo menos um pouco de noção. Não adianta, de gestão, você está falando? De gestão. Ô, Vinícius, não adianta você ser só ser simpático. Eu não sou uma pessoa simpática que sai rindo na rua para todo mundo. Entendeu? Eu tenho gente boa, né? Você está falando, não adianta ser aquele bacana, gente boa, bate-papo, não adianta abraça. Eu chegar aqui e rir para você para caramba e não saber o que é. Dá tapinha nas costas. Eu vou falar um monte de piada para você, mas eu não sei qual certidão que serve para poder pegar uma emenda sem ser impositiva. Que tem que ter o cálculo regular para poder pegar uma emenda da FUNASA ou uma emenda que não seja impositiva. Entendeu? Sem dúvida nenhuma. Então, com certeza, Vinícius, tem que ter competência. Hoje a nossa vida como a nossa família tem que tratar como se fosse uma empresa política. Sim. Porque ali você está mandando, a empresa realmente, eles são nossos funcionários, nós, como os munícipes, somos dono da nossa empresa, que é a nossa casa. Sim. Então, quando a gente está ali, a gente está falando sobre lazer, moradia, bem-estar social, tudo dentro da nossa casa e ao redor das nossas famílias. Deixa eu perguntar, deixa eu voltar num ponto aqui que você tocou, eu achei bem interessante. Você mencionou um município, que eu esqueci qual é, que pegou nesse mesmo sistema um empréstimo de 2 milhões para fazer uma obra específica, né? Sim. Esse dinheiro que foi pego, teve uma obra que foi uma bela obra. Sim, foi. Que foi na residência. Sim. Eu me lembro o valor dessa obra, porque na época eu fui buscar. Custou 6 milhões. Exato. Se o empréstimo fosse feito de 6 milhões para fazer aquela obra, eu daria parabéns. Eu votaria a favor. Porque é uma coisa de extrema necessidade. Eu votaria a favor. Só que... Com uma ressalva, Vinícius, em relação a isso, sem querer te cortar. Porque na época da obra da galeria a qual você está se referindo, eu levei uma emenda de R$1 milhão da FUNASA para o prefeito Severino, fui no gabinete entregar pessoalmente. Tá? E o prefeito me disse que a seguinte palavra, falo isso para todos e mostro em documentos. Ele disse que não, ele aceitaria qualquer tipo de emenda, menos para saneamento básico, porque teria muita burocracia para fazer. Então, olha só, uma obra de saneamento é uma obra debaixo da terra onde ninguém vê. Sim. Então, assim,
Claro que tem que ter todo o cuidado, e todo estudo tem que fazer. Ele foi uma obra de grande importância, sim. Mas a Funasa, ela tinha uma quantidade imensa de recurso destinado para saneamento. Então você está trazendo uma coisa que eu não sabia também. Então essa obra que foi feita na residência, uma obra importante, que aquilo ali enchia a casa das pessoas e iam quase até o teto, né? Sim, claro. Então, assim, você conseguiu uma emenda através de quem? Do deputado federal Delei. Do Delei? Delei. Delei, ele teve muita ação em Vassoura no tempo atrás, né? Teve. Então, você conseguiu, junto a ele, uma emenda parlamentar para uma obra importantíssima. Que era a obra da galeria. E não foi utilizado? Não foi utilizado. Ele perdeu essa emenda, tá? Ele perdeu essa emenda de 1 milhão. Ele disse para mim, exato, porque eu trouxe uma outra emenda que foi de 400 mil para a compra de 2 ônibus. Isso a gente pode falar. Isso foi usado? Foi utilizado, comprou, e eu acompanhei o processo até o final. Porque vereador que fala que emenda, consegue emenda, mas não consegue utilizar, é porque não fica em cima até a execução da emenda. Eu ficava... A gente escuta muito isso, né? E eu ia lá na prefeitura em setor por setor. E quando o setor responsável não sabia como agir para poder fazer uma licitação lá em Brasília, porque os ônibus vinham de lá, da emenda, por emenda positiva, como comprar, eu ligava para a chefe do gabinete do deputado e ela fazia todo o tutorial, passo a passo, ensinando a fazer. E então, isso ali uma competência para executar essa emenda. Essa emenda foi dada em 2018, o ônibus foi entregue em 2019. Pô, então foi super rápido. Entendeu? Foram 2 ônibus... Então não tem esse negócio que demora muito. Não. Foram 2 ônibus com contrapartida da prefeitura para comprar o terceiro ônibus de 34 mil. Então foram 3 ônibus. E que... Depois nessa próxima gestão, quando sobrou aquele dinheiro do Fundeb, que foi distribuído até o prefeito Neto, deu 4 mil para o professor, Sim. que foi distribuído por sobra. O município de Vassouras não deu para nenhum funcionário da educação, porque falou que o dinheiro foi utilizado para compra de ônibus. E, na verdade... Os ônibus foram comprados através de emenda. Como é que você está trazendo muita novidade para mim, tá? Calma aí, você vai um pouco devagar. Calma aí. Os professores não receberam o que fica sobrando, porque foi colocado como custo dos ônibus que vem emenda? Foi. A secretária Magda, na sua gestão, na atual secretária, na atual gestão, fez uma audiência pública, uma audiência com os professores, falando que não tinha sobra, porque foi feito a compra de ônibus. E os únicos ônibus que chegaram até hoje em Vassouras foram o que foi comprado com a emenda impositiva que eu forneci através do deputado Delei. Que foi os 2 ônibus. Mas isso foi no mesmo ano? Foi 2019 para 2020, quando chegou o ônibus. No mesmo período? No mesmo período. Caramba, é uma informação de extrema importância. Agora, deixa eu tirar uma dúvida. Você falou dessa emenda, eu fiquei curioso, eu sou uma pessoa curiosa. Sim. Essa emenda que você conseguiu junto ao deputado Delei, né? Sim. Para fazer ali a estrutura ali na residência. Mas você falou que era de 1 milhão. Sim. Mas a obra lá era mais cara. 6 milhões. 6 milhões. Então, ali era para uma etapa da obra? Seria pelo começo ali da rua onde é a Feira do Agricultor, perto da estação. Começaria por ali, onde alagava mais parte ali do centro. Porque aquela obra lá da Pio 12, lá da residência, ela era um custo mais alto. Realmente, aquela ali, uma obra que necessitaria, sim, de uma antecipação de receita. Sim. Entendeu? Ou, então, de emendas. Vamos botar, a gente tem 13 vereadores. Se buscasse emenda, cada um... Eu vejo o governo atual enaltecendo tantos deputados deles e vejo tão pouca emenda entrando dentro do município. Só ver saúde, né? Da saúde, porque... Isso eu posso falar e dar parabéns para o município de Vassouras, pela secretária Larissa. Uma pessoa de extrema... Ela é concursada, mas é de extrema
competência. Posso falar que... Isso é bom, reconhecer é bom demais. Eu reconheço. Entendeu? Eu reconheço que ela tem alguns secretários que realmente são bons. Danilo é um secretário bom. Ele é pré-candidato aí, eu acho que vem... Sim, pré-candidato, sim. Mas ele é... Do meio ambiente? Ele foi um secretário muito bom quando esteve no meio ambiente, tá? Algumas atitudes, para você ver, que eu não sou a favor, voltando à parte da educação, é que o CEP era um pouco mais ativo na primeira gestão do Severino. E ficava pressionando o Severino, fazia greve e isso. E a primeira atitude, depois da na atual gestão, que o presidente do CEP, diretor do CEP que ficou responsável, ele passou a ser assessor da secretária, né? E ganhando uma gratificação de 1.330. E nunca mais se ouviu falar no CEP. Nunca mais se ouviu falar em busca de melhoria para a categoria. Entendeu? Isso é de notório... Será que isso é um dos motivos da nota ser baixa? A nota... isso é uma preocupação, porque os profissionais de educação em Vassouras são realmente bem desvalorizados, assim como todos os funcionários, né? A gente vê aí que não tem esse reajuste como os outros municípios tiveram, de 12%. Ou então, o que o Severino poderia até ter feito o reajuste, um percentual agora de 5% e 5% a partir de setembro. Ele poderia ter dado os 10%, ele poderia ter feito uma análise melhor e feito esse reajuste. Mas eles estão passando uma crise financeira muito grande, acho que ele não conseguiria honrar com isso. Né? E eu vejo, olha só, isso que eu gostaria de falar em relação a essa questão que muitos candidatos a prefeito falam que vou diminuir o cargo de comissionado e vou aumentar o salário dos servidores concursados. Eu falo que cada um que está falando isso é mentira. Você sabe por quê, Vinícius? Vassouras está endividado. Muita coisa. Vassouras está endividado. Nenhum gestor vai abrir mão, mesmo mandando todo mundo embora, vai abrir mão daquele valor que ficou disponível no orçamento e jogar ele para sempre, porque a partir do momento que você fazer o reajuste, você acabou. Não volta. Então, o gestor que está falando isso, desculpe, mas é mentira. Vai ter que primeiro equilibrar. Ele vai ter que equilibrar, fazer o reajuste progressivo, porque aquele que estiver falando isso sabe que não consegue. Vassouras vai primeiro, aquele que entrar vai ter que fazer... Né? Infelizmente, Vassouras vai ter que fazer uma auditoria, entendeu? Vai ter que fazer uma auditoria interna e vai verificar lá a quantidade de empenho, a quantidade de dívida. Na última, é porque ninguém acompanha isso, Vinícius. A política em Vassouras, o pessoal, infelizmente, as pessoas dos munícipes cansaram tanto de política, mas deveriam se atentar mais a isso, porque se trata da nossa vida, dos nossos filhos, da nossa família. Sim. Entendeu? E na última audiência, foi mostrado lá que, cara, a dívida, a própria controladora falou que não podia gastar mais nada até o final. Então, imagina, isso considerado dívida, 3 meses de atraso. A partir de 3 meses é considerado dívida. Já né? Tem de 1, tem de 2, né? Que então, não está computado. Não está. Então, quando chegar, tem muita nota de empenho para poder fazer. Aí você me falar que você vai abaixar, reduzir os cargos comissionados e vai pegar ali e vai botar para servidor, fantasia, né? É fantasioso. É fantasioso. É iludir, né? Infelizmente é iludir. É fantasioso. Existe sim uma maneira de aumentar o valor do salário dos servidores públicos concursados, que é fazer essa auditoria, essa análise e começar a enxugar alguns pontos dentro do município. E a gente está para passar por uma reforma tributária, que ela vai favorecer nessa revisão desse contrato, desse empréstimo. Que bom.
E isso fica a minha mensagem para aqueles candidatos a vereadores que estão concorrendo e que ocuparão também a cargo. Espero, né, que se consiga almejar o êxito, assim como eu busco por isso no momento oportuno, né? Fica a minha dica para eles buscar emendas para tentar amortizar o empréstimo. Ou então para fazer investimento na área em qual a prefeitura precisaria de urgência. Porque aí sobra. assim eu fiz com o prefeito Severino. Porque quando eu dei a emenda para a compra de 2 ônibus, ele estava sob um TAC do Ministério Público. Porque ele não tinha ônibus. Eu perguntei qual a sua deficiência. E fui atrás de emenda para suprir a deficiência, para sobrar dinheiro. Sem ser vereador. Sem ser vereador. Para suprir a deficiência dele, para sobrar para o funcionalismo. Sim, esse dinheiro pode ser destinado para outra coisa. Outra coisa, pode fazer outra. Outra coisa que eu ajudei a fundar a Associação de Moradores no Campo Limpo. Sou fundador, junto com Rubens e outras pessoas, da Associação de Moradores no Campo Limpo. Eu tinha um terreno lá, fez o primeiro asfalto. A empresa Faro foi lá, asfaltou. Depois de 6 meses, 5 meses, pouco, começou a criar crateras, afundar. Durou bem, né? Aí eu entendo que a primeiro asfalto sempre vai ocorrer isso, por falta, às vezes, de dreno, alguma coisa, alguma falha. O que eu fiz? Fui cobrar. A gente vai fazer uma licitação, vai ver para fazer o recapeamento lá. Eu falei, não. Eu exijo pela garantia, senão eu estou enviando, fiz o processo para o Tribunal de Contas, eu exijo que a empresa venha fazer o reparo gratuitamente pela garantia. Então jogou dinheiro fora. E é isso que acontece, Vinícius. Os vereadores deixam de fazer algumas funções que é básica. Então o que você está falando é o seguinte, Felipe, você mostra sem dúvida nenhuma ter grande entendimento da função. Você acha que hoje o que atrapalha muito a política, não só em Vassouras, mas eu vejo isso também em outros lugares, são as pessoas que entram lá com boa vontade, mas não sabem muito bem o que fazer? Exato. Eu vejo assim, é muito carisma e pouca sabedoria. Não estou falando em competência, porque todo mundo não pega é profissional aprende. Como vereador, não sabe muito bem o que fazer. Isso seria uma tônica hoje em Vassouras? Sim. A gente consegue enxergar isso até pelos vereadores mais antigos. Alguns conseguiram manter o ritmo, mas teve vereadores que foram despencando, porque cada legislação vai... Quando começa... Alguns têm a competência, sabe reconhecer e sabe fazer o seu papel. Tem estudo para aquilo ali. Eu não estou falando que uma pessoa sem estudo não tenha competência, seja vereador. Porque ele conhece seu distrito, conhece as deficiências. As necessidades, exatamente. Mas hoje, em Vassouras, a simpatia não melhora a cidade, não. Não. Hoje é necessário, como uma empresa, a nossa vida como uma empresa, ter pessoas com competência para poder atuar e com um mínimo de conhecimento. Não, tem que ter. Hoje em dia, a política ela necessita... Por isso quando eu falo assim, lá em Vassouras teve uma discussão com o aumento do salário dos vereadores, sim, onde boa parte das pessoas não concordaram. Eu sempre entendo que vereador tem que ganhar bem, porque é uma sim, função nobre, importante, sim, vai lidar com a despesa do município, com a receita do município, sim, buscar recurso, buscar solução. É uma função bem complexa, né? Só que eu até entendo que boa parte não gostaram do aumento, acho que foi muito porque eles tinham dado aquele voto favorável em descontar 20% das sim, pessoas que estavam doentes. Sim. Então, assim... As pessoas entenderam que não tinha coerência, né? Se você vota para tirar 20%, porque a situação não está boa. Porque quem que vai pedir um voto desse? É porque a situação não está boa financeira. Exato. E aí vai e aumenta o salário, aí fica uma situação sim, grave. Como é que você vê isso? São orçamentos distintos. Sim. O orçamento da Câmara e o orçamento da Prefeitura são distintos. O que a Prefeitura fez de reduzir 20%... Não, estou falando de coerência. De coerência. De 20% da redução...
eu achei muito prematuro porque não fizeram nenhum estudo relacionado a quantas pessoas realmente estão, quanto tempo que elas estão encostadas. Eu falo que por ter... Qual foi o valor e que qual isso valor representa, né? Exatamente, porque tem gente ali que realmente necessita daquilo ali. Todos, na verdade, que estão passando por um grau de saúde, mas tem que passar por uma avaliação novamente da prefeitura para poder fazer esse desconto. Não teria como generalizar e sair cortando 20% de todo mundo. Sim. Isso daí foi injusto. Isso daí é uma matéria que eu não aprovaria, tá? Esse corte dos 20%. Mas você falou até de analisar. Se eu não me engano, esse projeto chegou, acho que faltando 2 horas para começar a sessão. Como é que se estuda? Então, olha só, a primeira coisa de tudo que o vereador, que eu acho que não faz lá, eu peço visto do processo. Ah, não vai querer visto, então não voto. Não vota? Não voto, não sabe cara. nem que está votando. Eu não vou. Eu quero vista do processo. Eu quero vista do processo legislativo. O que chegou na minha mão? Ah, não, mas tem que votar hoje com urgência. Não, não é assim, não. A gente está falando de dinheiro público, de responsabilidade. Pessoas, né? Quando eu estava no PROCON, que eu ficava sem telefone por mais de 48 horas, eu fazia um documento e colocava para a secretaria responsável de administração. Eu falei, se o Ministério Público chegar aqui, é meu nome que está aqui. Então, uma pessoa que tem direito a pessoa que tem direito a arrependimento, que são 7 dias, aí eu deixo de perder o prazo porque a prefeitura está sem telefone. Eu não vou fazer isso, não boto meu atar por causa disso. Então, a pessoa tem que entrar tendo conhecimento, Vinícius. Sim, eu concordo inteiramente com tem isso. que ter um mínimo de conhecimento. Não é uma competição de BBB, né? Não. A pessoa tem que estar lá. Ainda mais na situação com a motivação certa e com entendimento, né? Ainda mais na situação atual do município. O município precisa de vereadores para ajudar a acabar com esse empréstimo, amortizar, conseguir buscar... Esse seria um ponto-chave a trabalhar para você instalar esse equilíbrio nas contas públicas, o vereador ajudando isso a acontecer? Sim. Por mais que a gente seja independente, os poderes sejam independentes, a gente sempre tem que trabalhar para o equilíbrio da conta pública, isso é claro. Então, a minha busca em Brasília não seria para mim aparecer, seria buscar realmente tudo aquilo ali que eu pudesse equilibrar a conta pública e, como eu falei, buscar recurso exatamente para ajudar a amortizar a dívida com a União sob esse empréstimo feito pela Finisa. Entendeu? Então, assim, se cada vereador trouxesse uma quantidade de emenda no ano, tá? Ano eleitoral chega a 45 milhões de emenda para ser distribuída e são vários, quantidade de gente tem. Então, assim, eu sem ser vereador, Vinícius, 1.400.000 em um ano. É muito... E naquele ano... Você ficou na frente de muito vereador. Muito vereador. Dos 13. Desculpa falar, mas dos 13 vereadores. Caramba. Eu, como pessoa, assim, eu não estou me gabando porque eu não sei de tudo. Ninguém sabe de tudo. Tanto que, qual falou assim, você vem candidato em 2020? Não. Qual foi o meu feito? Eu quero estudar direito para me poder ter o conhecimento e poder agir da forma correta. Eu vinha fazendo as minhas denúncias no Ministério Público contra a atual gestão, tentando corrigir ao máximo naquilo que conseguia, mas ainda não me achava capacitado para sentar naquela cadeira. Eu acho que, se eu não me engano, acho que tem vereador em Vassouras que nem vai a Brasília. Então vai ser difícil buscar. Buscar recursos. Deixa eu fazer uma pergunta, a gente está encerrando, só para mim poder deixar isso bem claro. Sim. Porque acho que é uma coisa muito divulgada. E pelo que você falou aqui, não é bem assim. Eu queria deixar isso bem claro. Emenda parlamentar é uma coisa demorada e difícil de acontecer para chegar o dinheiro para a prefeitura executar uma obra ou um serviço? É uma coisa realmente assim de demorar 3 anos, 4 anos, como muitas vezes é dito? Existem 2 tipos de emenda, a impositiva e a normal. A impositiva não necessita que o calque da prefeitura, que é o Serasa, o SPC da prefeitura, esteja limpo. Esse é utilizado de qualquer forma. Entra o dinheiro. O outro depende que o prefeito tenha ali. E o que eu te falo, quando foi para pegar o empréstimo,
prefeitura nunca ficou com cálculo irregular. No momento que precisava para pegar o empréstimo, precisava do cálculo irregular. Em um mês, o cálculo estava regular. Incrível, né? Foi rápido. Não é incrível isso? O interesse foi grande. O interesse foi grande. Então, com a emenda impositiva, não, pode ir lá. A função do vereador não é só trazer a emenda e entregar. Fazer ajudar o processo, né? Acompanhar. Ajudar não, cobrar o processo. Acompanhar. Muitas pessoas, até dentro da prefeitura, própria da prefeitura, não sabe, às vezes, às vezes é necessário você mudar a rúbrica de uma emenda para você. Não estou podendo fazer isso, eu tenho uma necessidade maior. O vereador, o deputado, ele permite que você faça a mudança de rúbrica para você utilizar a emenda em outra coisa. Entendeu? Então, você tem que saber... Tem maneira, né? Tem. Então, se o vereador ficar em cima, tá? O Giovanni me chama de chato, mas eu ligava, Giovanni, como é que está a situação lá em Brasília? Giovanni Dornelles, ótimo secretário, patrimônio. Também elogio ele muito. Sempre foi um companheiro e mostra uma capacidade. Eu falo, o governo do Severino tem alguns secretários que têm uma competência... Isso é bom ser destacado. E você que trabalhou lá, você tem um entendimento ainda melhor, né? Tem. Então, assim, eu sei da competência dele. E assim, então a emenda, ela não é tão difícil de ser executada como eles botam. Não é um bicho de 7 cabeças. Não é, não. Não. O empréstimo é muito mais fácil. Engraçado, porque quando eu entrei, isso foi o que eu esqueci de falar, que eu entrei com um processo na Justiça Federal contra o empréstimo. Eu fiquei sabendo. Contra o empréstimo. E quando eu mandei o e-mail para o senhor Luciano, gerente da Caixa Econômica, que estava fazendo a avaliação e a aprovação do empréstimo por repasse, eu mandei para ele o número do processo para tentar ver se ele voltava atrás. O que eles fizeram? Agilizaram mais ainda o repasse. Para correr, não ter tempo. Exatamente, para ter a perda do objeto do processo, porque já passou. Está na conta. Entendeu? E na época, a Justiça Federal estava derrubando diversos empréstimos relacionados à Finisa exatamente por causa desse valor. Foi uma pena que não conseguiu. Foi. Esse foi o procurador da Câmara até falou, tira esse processo de lá. Assim, eu falei, não, ele vai até o fim. Era um valor de o valor da causa em valor de 40 milhões e 500. Entendeu? Foi uma ação popular que eu entrei na Justiça Federal, levei para o TRF2, entendeu? Mas, infelizmente, já tinha tido a perda do objeto, porque você sabe que não, ido, né? A política, já tava... Bom, Felipe, eu achei o nosso bate-papo aqui muito legal, muito esclarecedor. Acho que você trouxe informações aqui importantes para as pessoas entenderem um pouquinho mais de política, né? Entender um pouquinho mais o cenário político, na verdade, né? O entendimento político. Eu vou pedir para você fazer as considerações finais, de repente tocar num assunto que a gente não conseguiu, porque foi muita coisa, né? Eu vou deixar esse momento para você. Então, eu gostaria de deixar um recado para a população, que nessa entrevista a gente ficou até variando diversos temas. Às vezes fui num ponto, aí depois eu tive que retornar em outro ponto. Mas a situação é que vocês considerem a sua casa como se fosse uma empresa, e que a sua família, seus filhos, vocês forem dono dessa empresa. E os vereadores são seus funcionários, o prefeito são seus funcionários. Então, você não necessita ficar bajulando, ficar com medo de perseguição. Tem gente que fala, eu tenho medo, não posso me posicionar que eu tenho medo de perseguição. Se tem medo de perseguição, não vota. É mentira quando fala que vai saber se teve voto na urna ou não. Não tem como. Então, assim, eu trabalho há 13 anos como consultor eleitoral, falo com clareza. Vota em quem vocês têm a consciência que vai conseguir atender os seus anseios. Se você é servidor público e quer aumento, procure cada vereador, escute os projetos, escute aquele que vai te mostrar a melhor capacidade e não iludir. Tá? Nesse momento, eu coloco isso bem claro, porque é um momento que vereador surge do nada, começa aquela ilusão, aquele negócio montão de todo, fantasia, né? Um monte de fantasia que, na verdade, no final não vai ocorrer. Então, eu peço aos munícipes de Vassouras,
não só em nome da família de vocês, até da minha própria família, porque isso vai atingir as minhas filhas. Entendeu? Então, assim, qualquer movimento, qualquer votação que vocês fizerem, sejam participativos na próxima gestão, solicite aos vereadores audiência pública. É direito de vocês solicitar. Não, eu quero audiência pública antes de votação desse tal projeto. Eu quero que a sociedade quer discutir. Eu quero, Vinícius, eu quero que as associações de moradores se juntem. Sejam ativos, né? Sejam ativos. Antigamente, as prefeituras, no governo do Altair Paulino, tinha padaria comunitária, leite comunitário. Então, tinha um monte de instituições que, às vezes, a prefeitura não tem como arcar no momento, mas tem várias ONGs querendo entrar e a prefeitura pode incentivar. Ajudar, né? Isso delega para essas ONGs uma coisa que o Ministério Público, às vezes, está cobrando, entendeu? E não traz... E traz para a prefeitura até uma economia. É um alívio, né? É uma economia, porque tem incentivo. Vai ajudar a população. Tem incentivo dos comerciantes, porque é descontado o imposto de renda, a doação que você faz para as OSIPs. Entendeu? Então. Vai direto ali, né? Então, assim, procure os vereadores, procure o seu candidato a prefeito. Eu estou apoiando o pré-candidato a prefeito Kiko, até por causa do apoio do deputado Áureo, tá? Porque só nas cidades vizinhas ele trouxe de emenda muito mais do que o empréstimo que o prefeito pegou. Adquiriu aqui. Então, mostra que o município não precisa de empréstimo, o município precisa de participação. Articulação, né? E pessoas que consigam fazer essa articulação. É verdade. Então fica essa minha consideração, que o munícipe não vote pelo um sorriso, pela aquela promessa de... Aquele abraço, né? Quanto tempo que a gente vejo, amigão, passa lá em casa. Festa é muito bom, tudo não é muito BBB, coisa. né? Festa é muito bom, vai ter festa, tem como ter tudo, Vinícius, desde que a conta esteja equilibrada. Organizada, né? Então, esse é o meu recado. Votar com consciência, porque são mais 4 anos. E quando a gente fala de 4 anos, nós estamos perdendo 4 anos da nossa vida. Nossos filhos estão passando. E quando vejo a educação de Vassouras, principalmente a educação de Vassouras, onde tem crianças na 5º, 6º ano que não sabe nem ler e escrever, aquilo me dá uma dor revolta, no coração, né? Uma revolta, porque você está falando de criança, você está atingindo você está tirando ali a possibilidade da pessoa ter uma expectativa, né? Parece que está querendo formar pessoas ignorantes para exatamente não ter concorrência dentro da... Eu sempre fui a favor do 3º ano do ensino médio ser dado gestão pública misturado com Constituição Federal, os artigos do artigo 5º. Isso é uma pauta importante. Para que eles possam sair dali entender. Com a vontade política de fazer uma coisa, de fazer algo melhor. Sem dúvida. Entendeu? Algo melhor. Então, esse é o meu recado para a população. Bom, gostei muito desse papo. Espero que você tenha gostado. A gente falou de muitos assuntos aqui, alguns deles bem esclarecedores, tá? Bom, só para lembrar você, eu te informei, toda segunda e quarta-feira, às 8 horas da noite, eu tenho um convidado especial para conversar com você sobre a política municipal, porque eu acredito que a política municipal pode ser bem melhor do que está sendo apresentado para a gente. Um grande abraço para você. Um abraço.